Mara Maravilha apresenta Marinha e os Pequeninos em Fidelidade, baseado em Daniel 6, de 1 a 28. No laboratório, o vô Galileu, que é um grande inventor, estava construindo um aparelho. Quando chegou o Galo Madruga, o assistente do vô Galileu. Ele havia trazido alguns componentes que comprou na loja do seu Manuel para o vô terminar o seu invento. Mas tinha faltado um pouquinho de dinheiro para pagar as compras. Então o vô deu o dinheiro que faltava para o Madruga pagar seu mané. Quando eu estava pelo caminho do parquinho, encontrei o Galo Madruga. Até pensei que ele estava passeando pela vila. Foi aí que ele me contou que estava indo levar o dinheiro que faltava das compras que tinha feito pro invento que o vô estava fazendo. O Madruga disse que o vô falou que não gosta de desapontar e nem de abusar de ninguém. Por isso, ele iria pagar o seu mané. O vô Galileu sempre inventa alguma coisa legal para nossa turminha. E eu estava muito curiosa para saber o que era. Então perguntei para o Madruga do que se tratava. Mas o Madruga pensou, mas não sabia dizer. O Madruga estava muito apressado. Então disse para ele que iria com a turma até o laboratório mais tarde. Como estava combinado, fui encontrar a turminha no parquinho, que fica atrás da vila. Quando cheguei lá, vi a Rebeca brincando na balança, o Davizinho no escorregador, o Leleco brincava no gira-gira, enquanto o Samuca e a Sarinha estavam no banco da pracinha. Eu estava entusiasmada para contar novidades sobre o novo invento do vô Galileu. Mas como não sabia o que era, cada um da turma começou a imaginar uma coisa diferente. O Pimpo logo pensou numa máquina de fazer ossos. A Sarinha, que estava tão desanimadinha, gostaria que fosse uma batedeira, porque ela tinha quebrado a da sua mãe, mas não havia contado sobre o que aconteceu. E deveria ter contado. Mas o pior de tudo foi o Samuca, que no meio da conversa disse que tinha colado na prova. Ninguém da turma aprovou o que ele fez. Ele deu um jeito para sair de fininho e deu no pé. O Samuca ficou muito triste, porque ele queria que a turma o apoiasse. Mas quando viu que as coisas não eram bem assim, achou que a turma não era fiel com ele e por isso não poderia mais confiar na gente. Logo o Samuca, que tinha colado na prova, estava falando de confiança e fidelidade. O Madruga encontrou ele no caminho e quis saber por que ele estava tão triste daquele jeito. Então o Samuca começou a contar tudo o que aconteceu, como se fosse muito normal. O Galo Madruga também concordou com a turminha e disse que ninguém pode colar na prova. Isso é um ato de infidelidade. Tudo parecia muito difícil de se resolver. A Sarinha, que não tinha contado nada para a mãe sobre a batedeira, e o Samuca, que achava normal colar na prova. Nós estávamos reunidos no pátio da vila, quando o Samuca, meio envergonhado, se aproximou. O clima não estava muito bom, até que o Davizinho teve a brilhante ideia da gente ir visitar o vô Galileu. Quando a gente chegou no laboratório, nós vimos uma máquina muito estranha que o vô Galileu chamava de telescópio. Um aparelho que serve para observar as estrelas.
O vô disse que aquele aparelho dava para ver tudo. O Leleco, que não perde uma, falou que a Sarinha e o Samuca estavam perdidos. O vô Galileu percebeu que havia alguma coisa de errado e quis saber o que estava acontecendo. Então eu falei pro vô sobre os problemas e ele disse que iria contar uma história que poderia ajudar muito e foi correndo pegar a Bíblia. Daniel havia conquistado a amizade do rei Dario e tudo que Daniel fazia o rei gostava, mas havia também 2 homens que tinham inveja de Daniel por causa do rei. Então os 2 homens planejaram destruir Daniel de uma vez por todas. Mas eles não conseguiam pegar nada de errado para acusar o Daniel, porque tudo que ele fazia estava correto. Então os 2 invejosos perceberam que Daniel, na sua casa, 3 vezes ao dia, orava a Deus. Foi aí que eles tiveram uma ideia terrível. Eles fizeram uma lei e pediram para que o rei assinasse o chamado decreto, que dizia que, durante 30 dias, ninguém poderia orar nem pedir nada a nenhum Deus, somente ao rei. Mas Daniel, que era fiel a Deus, não fez conforme a nova lei mandava e continuou entrando no seu quarto 3 vezes ao dia para orar a Deus. E quando os 2 homens viram que Daniel não obedeceu à lei, foram correndo contar para o rei que Daniel continuava orando a Deus. O rei ficou muito triste, porque não poderia fazer outra coisa, a não ser jogá-lo na cova dos leões. E foi isso que os homens invejosos fizeram. Jogaram Daniel na cova, junto com os leões famintos. O rei ficou tão triste que não conseguiu dormir a noite toda. Quando o dia amanheceu, o rei foi correndo para ver o que tinha acontecido com o amigo Daniel. E junto com o rei foram também os 2 invejosos para ver o que tinha sobrado de Daniel. Mas quando chegaram lá, tiveram uma grande surpresa. Ou melhor, 2, uma boa e outra ruim. A boa é que Daniel não foi devorado pelos leões, que ficaram amigos dele. E o rei também se sentiu muito feliz. E a ruim é que para os 2 invejosos, o rei mandou que eles fossem jogados dentro da cova junto com os leões, que estavam com uma tremenda fome e os devoraram. Daniel não foi comido pelos leões, porque ele permaneceu fiel a Deus e continuou orando sem ter medo, e Deus o livrou da cova dos famintos leões. Graças a Deus que depois de ouvir esta história, o Samuca entendeu que era errado colar na prova, e a Sarinha decidiu contar tudo para a mãe dela. E você aí, aprendeu a ser fiel como Daniel foi a Deus? Deus gosta de pessoas fiéis. Façam como a Sarinha e o Samuca, sejam fiéis com todos e principalmente com Deus. Até a próxima historinha. Maravilha!